Sejam bem-vindos a esta aula. Nós vamos tratar de dois últimos temporizadores deste capítulo aqui, que é o Retrievable One Shot Time On e o Retentive Timer, né? O Retrievable One Shot Time On é um temporizador que simplesmente habilita a sua saída durante o período em que está temporizando, né? A partir do momento que acionamos uma entrada, ele lê o estado de uma determinada variável e que esse estado seja verdadeiro, ele vai começar a temporizar. E nesse período é quando ativa a saída. Então, vamos lá. Vou fechar esse projeto que eu já tinha aqui. Ok? Vou abrir novo projeto. Nano V5, como sempre. Depois confirmo aqui a porta com 3, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui um contato normalmente aberto. Vou carregar aqui o ROTOM, que é o Retrievable One Shot Time On. Então, depois de colocar ele aqui, vou ter que identificar esse timer aqui. E poderia simplesmente clicar aqui no botão direito, carregar aqui o T1 ou simplesmente puxar aqui o Pick Data para eu começar já a colocar aqui as variáveis. Vou carregar primeiro o switch para aqui, depois abro aqui, troco para timer, levo o T1, vou identificar como T1. Olha que ele tem que acender aqui no timer, né? Ok? Largo aqui. Depois deixo aqui em time base milissegundos, dou duplo clique aqui, apago esse ponto de interrogação, coloco 5, depois venho aqui em certo, aceitei. Depois vou adicionar uma nova ring aqui para poder acionar a saída. Coloco aqui um contato normalmente aberto, mais uma bobina de saída. E esse contato normalmente aberto vai ser nosso TT. Podemos carregar aqui mesmo o TT ou podemos levar a partir daqui o TT. E aqui vai ser nossa saída, que vai ser o relé. Posso identificar como relé 1. Já está. Feito isso, nós vamos fazer o download do programa para dentro do nosso PLC. Vamos aqui em download. Download já foi feito. E o que é que nós vamos fazer? Vamos monitorar agora. Colocamos nosso preset aqui como 5 segundos. Ele vai temporizar até 5 segundos, né? Depois parar. Então, quando eu pressiono o botão, ele vai manter o nosso LED aceso. Mesmo que eu largue, mesmo que eu mantenha, ele vai contar até 5 e depois desligar. Vemos que o tempo foi muito curto, podemos trocar. Voltamos aqui em Design Mode. Colocamos 10 segundos para podermos acompanhar melhor. Depois aceitamos, download outra vez. Feito o download, vamos monitorar. O que é que nós vamos fazer? Vamos pressionar uma vez só. Ele vai começar a contar. Enquanto o relé já está ativo, a nossa saída, conseguimos ver aqui o nosso LED que está aceso. Quando completar 10 segundos, né, ele vai desligar. Ok? Começou de 10 até 0. Então fez 10 segundos, desligou. Mesmo que a gente mantenha o nosso dedo por 10 segundos aqui, quando chegar ao 0, ele vai desligar. Podemos acompanhar. Ok? Chegou 0, desligou. Então, esta é a função do nosso Retrievable One Shot Timer On. Vão ter necessidade durante o desenvolver do vosso projeto em utilizar este temporizador. Simplesmente para acionar um dispositivo durante um determinado período, depois sair até acionar outra vez. Então, outro temporizador que nós vamos ter em consideração hoje é nada mais, nada menos do que o RTO, que é Retentive Time On. Então, nós vamos adicionar nova linha aqui e carregamos um contato normalmente aberto, colocamos o Retentive Time On, nesse caso, que é o temporizador retentivo. Vamos entender como é que ele funciona. O Retentive Timer On é um temporizador que memoriza o tempo em que a linha esteve verdadeira. Então, a linha que alimenta esse temporizador, se estiver ativo, ele começa a contar. Mas durante esse período, antes de chegar no preset, que nós já definimos, se houver uma interrupção do estado verdadeiro para falso, ele vai memorizar o último período em que ele contou, né? A seguir vamos ver o outro temporizador que é Retentive Timer On. É o temporizador que retém o tempo, né? Então vamos ver como é que ele funciona. Vou adicionar aqui uma nova linha, coloco aqui um contato normalmente aberto e depois coloco aqui o RTO, que é o Retentive Time On. Como é que ele funciona mesmo para entender melhor? A partir do momento em que esta linha aqui
estiver verdadeira, ele vai começar a contar até o preset value, o valor que nós formos a definir aqui. Mas, se antes de chegar ao valor definido, a linha tornar-se falsa, ele vai parar naquele segundo em que ele terminou de ler o estado verdadeiro na linha que alimenta este temporizador. Quando voltarmos a tornar essa linha verdadeira, ele continua por onde parou. É mais ou menos isso que esse temporizador faz. Por isso que é retentivo, né? Temporizador retentivo. Retém o último tempo em que ele parou. O último segundo, o último minuto, por aí em diante. Então, vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos dar a identificação desse temporizador como T2, porque já temos T1. Vamos colocar aqui T2. Depois aqui, vamos colocar S2 para acionar. Depois adicionamos mais uma nova linha. Essa linha também vai ter um contacto aberto. E, por fim, uma bobina. Essa bobina nós vamos chamar de R2, ok? E este contacto aqui vai ser nada mais do que nada menos do que o DN, né? O DN do nosso temporizador retentivo. Feito isso, nós vamos fazer o download do programa para o nosso PLC. Fizemos o download. Olha que está a dizer que o temporizador aqui tem uma falha, né? Tem um erro. O que é que falha? O que é que falta? É o preset value que nós não colocamos aqui. Então vamos dar duplo clique e colocamos 10 segundos. Colocamos aqui certo. É importante que essas falhas aconteçam durante as aulas para vocês entenderem que nada é perfeito. Vocês podem cometer falha. Eu, como vosso instrutor, também cometo falha durante o projeto. Isso não vai faltar. Sempre vão ter alguma falha na hora de compilar, né? A boa é que ele não deixa entrar o programa se alguma coisa estiver errado aqui no código, né? Não deixa descarregar lá no PLC. Então, feito isso, nós vamos fazer o download. Feito isso, vamos monitorar. Nós estivemos a ver aqui o nosso S1, né? Que é o que torna a linha verdadeira do nosso Retrievable One Shot Timer. Conseguimos ver que ele mantém a linha ativa durante o período que estiver a temporizar. Depois disso, desliga a sua saída. Agora, o Retentive Time On, né? Que é o nosso temporizador retentivo. O que é que ele faz? Quando aciono a linha de entrada, né? Que é o S2, ele começa a contar até 10. Se eu largar o botão no meio desse período, parou nos 5 segundos. Ele mantém aqueles 5 segundos. E quando volto a pressionar, ele vai continuar a contar até chegar a 10. Cheguei no 8, larguei. Ele parou aí. Se eu continuar pressionando, ele, se chegar no 10, vai ativar a linha. Assim, ativou a linha. Mas, depois de ativar a linha, como continuar? Se eu pressionar o botão, ele não vai contar mais. Se eu pressionar o botão do S, ou a entrada desse temporizador, não vai contar, simplesmente vai acender. Mas o que nós queremos é que ele conte primeiro durante um determinado período que nós colocamos aí como preset value, e quando chegar lá, acionar. Então, se já chegou ao 10, como voltar ao 0 para ele recomeçar? É simples, nós vamos voltar aqui em Design Mode, adicionamos mais uma instrução dessa secção aqui dos temporizadores. Então vamos adicionar uma nova linha aqui, adicionamos um contacto, vamos chamar por S3, esse contacto. Até podemos dar nome a esse contacto, né? Se entrarmos aqui, trocamos para esse switch aqui, demos duplo clique e escrevemos Reset. Esta instrução aqui é a nossa instrução Reset. Qual é a bobina da instrução Reset? Né? É esta aqui, que vem RST. Colocamos aqui e demos nome a esse Reset. Esse Reset vai resetar o quê? Tem que resetar o temporizador RTO. Então, nós vamos colocar aqui o T2. Ele vai resetar o T2. Este valor aqui, ou esta variável aqui correspondente a esse temporizador, é que vai ser resetado quando ele atingir o valor do preset. Então, depois disso, vamos fazer o download. Tem que se lembrar sempre que esse tipo de temporizador que chega a um determinado período, ele mantém aquele valor, tem que ser resetado para reiniciar. Então, fizemos o download, vamos monitorar outra vez. Então temos o nosso S2, que é este para arrancar o RTO, para começar a temporizar. Pressionei, começou a temporizar, larguei por algum motivo, parou de contar. Pressionei outra vez, continua a contar. Diferente do Time On Delay, que quando for a largar, se a linha que alimenta o temporizador for falsa,
durante o período de contagem, ele começa do zero a segunda vez que for verdadeira. Mas esse não. A segunda vez que for verdadeira, ele vai dar continuidade até atingir o preset value para acionar a sua saída. Acionou a sua saída porque já chegou ao preset value, ou o valor de preset. Como é que nós podemos limpar esta linha aqui, esse 10 aqui? Com o nosso S3, que é o reset. O S3 é este botão 3 que nós temos aqui. Quando formos a pressionar, ele vai anular o acumulado para zero. Então, assim podemos pressionar outra vez o S2, ele começa a contar. Se chegou até 5, eu parei e ele memorizou 5, mas eu quero que comece outra vez do zero. Pressiono o botão S3, que coloca o RST no nível alto. Então, quando eu pressiono, ele vai resetar esse valor para zero. Onde é que se aplica esse tipo de temporizador? Em máquinas que são feitas a manutenção por um período, né? Se temos uma bomba ou um motor que depois de 10, 15 horas de funcionamento nós temos que fazer manutenção, é aqui onde nós colocamos esse temporizador. E ele vai contando o tempo que leva em funcionamento. Quer dizer, quando colocamos o equipamento a funcionar, ele começa a contar, e quando paramos, ele para ali. Então vai contando, 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 e quando atinge o tempo em que nós precisamos parar para fazer manutenção, ele vai acionar aquele sinalizador que vai dizer: oh, já está na hora de parar de fazer a manutenção deste equipamento. É basicamente essa a função desse tipo de temporizador. Obrigado por assistir essa aula até aqui. Tchau.